convido meu irmão Ricardo, da comunidade Maranatá, e você, na autoridade batizado de servos e filhos de Deus, ergue sua mão aqui em direção ao Ricardo, e que esse mesmo Espírito Santo que acabamos de pedir, que ele possa vir com poder e autoridade na vida desse teu servo, Senhor. Deus, Espírito Santo de Deus, eu clamo, peço para que tu possa vir diretamente sobre a vida do Ricardo, sobre a tua missão, sobre a tua família, sobre o teu coração, que ele de fato possa ser instrumento teu, Senhor, e que os nossos ouvidos possam estar atentos a tudo aquilo que tu for falar para nós. Fala, Senhor, os nossos corações, fala, Senhor, de modo pessoal e particular, pedimos o teu Espírito Santo. Preciso ouvir tua voz, preciso estar atento no movimento do céu, a todo movimento do céu, em direção a mim. em direção. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me uma palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me uma palavra, Senhor, e no meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Esse bom dia pode ser melhor, hein? Bom dia! Bom dia. Meus irmãos, assim como a nossa irmã Daiane e os outros servos já falaram, eu sou o Ricardo, eu faço parte da comunidade católica Maranatá. Alguém já ouviu falar dessa comunidade? Sim ou não? Sim. E na verdade, a nossa missão, alguém sabe qual é a missão dessa comunidade? Sim ou não? Alguém sabe? A missão dessa comunidade católica Maranatá não é como alguns pensam, que é a recuperação da dependência química, não. É a restauração de vidas. A restauração de vidas é a missão da comunidade católica Maranatá. E eu tenho a graça de poder estar aqui hoje para poder anunciar o Evangelho do Senhor para cada um de vocês que aqui se encontram. Saiba que se o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, é que Ele tem algo a falar no teu coração. Saiba que se você veio aqui, se você está sentado nesse local, saiba que o Senhor vai falar contigo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você abra o teu coração. É importante que você permita que o Senhor realize a obra que Ele quer realizar. Você aceita sim ou não? Pergunta se teu irmão que está ao teu lado: você aceita a obra que o Senhor quer fazer em você? Se ele disse sim, dá uma salva de palmas para ele. Então, meus irmãos, diante daquilo que o Senhor quer nos falar, os irmãos me propôs um tema, que é ser discípulo. Ser discípulo é um tema fácil? Sim, é um tema fácil, não é isso? Aí o que a gente pode entender pela questão de ser discípulo? Ser discípulo é ser um imitador daquele que é o mestre, não é isso? Ser discípulo é um imitador do mestre?
Qual seria o objetivo daquele que toma a decisão de ser discípulo? É um dia se igualar ao Mestre. É um dia se aproximar daquelas qualidades do Mestre. O discípulo, o que ele faz? Ele passa a caminhar ao lado do Mestre, vai buscando os traços do Mestre, vai acompanhando as realidades com o Mestre, as qualidades, as capacidades do Mestre, e a partir de então ele vai absorvendo aquilo. Foi assim com Jesus, com seus discípulos, sim ou não? Foi assim com Jesus. Com Jesus foi assim. E para iniciar, tenho aqui uma observação que eu botei assim, ó. O primeiro dos chamados do discípulo é estar com o Mestre. É o primeiro chamado. Se ele não estiver na presença do Mestre, se ele não se aproximar do Mestre, ele não pode ser discípulo. Então, o primeiro chamado do discípulo é estar com o Mestre. Você pode repetir isso para o teu irmão? O primeiro chamado do discípulo é estar com o Mestre. E a meta do discípulo, sabe qual é? A meta do discípulo é chegar a ser como o Mestre. Essa que é a meta do discípulo. Mas a gente pode observar que essa questão de chegar a ser como o Mestre e a questão do seguimento de Jesus tem vários graus de seguimento. E a gente pode buscar alguns exemplos ali e você já pode se encaixar em qual dos graus que você se encontra. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente sabe que onde Jesus passava, iam várias pessoas ao redor dele, não era assim? E os primeiros que acompanhavam Jesus era aquela multidão. Onde Jesus realizava milagres, onde Jesus passava, ia uma multidão atrás de Jesus. Mas essa multidão que estava atrás de Jesus, que exaltava Jesus, pouco tempo depois, o que essa multidão falou? Crucificam. Não foi assim? Essa mesma multidão que exaltou Jesus, que aplaudiu Jesus, pouco tempo depois, o que ela fez? O que eles gritaram? Mais alto. Mais alto. Crucificam. Então você se encontra nessa condição de multidão? Você se encontra? Você de forma pessoal? Ou você se encontra naquela qualidade dos 5.000 homens que se alimentaram dos pães que foram multiplicados? Evangelho de João, capítulo 6. João vai e Jesus vai dar de comer a 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aqueles 5.000 homens seguiram Jesus com a intenção de estar com Jesus ou de se alimentarem daquele pão? Os 5.000 homens acompanharam Jesus para poderem saciar a sua fome. Aqueles 5.000 homens não tinham o objetivo de estar com Jesus, ser discípulo de Jesus, mas eles estavam acompanhando para poder saciar a sua fome. Então nós já demos o exemplo da multidão, nós já demos o exemplo dos 5.000 homens e vamos dar o exemplo dos 3.000. Sabe quem eram esses 3.000 homens? Eu vou lembrar para vocês. Os 3.000, se lembra na primeira pregação de Pedro? Quando na primeira pregação, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega e converte quantas pessoas? Na primeira pregação. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele pregou e converteu quantas mil pessoas? 3.000 pessoas. Quantos aqui têm hábito de ler a Bíblia? Quantos Pedro converteu a partir daquela pregação, a primeira pregação? 3.000 pessoas. A quarta condição é aqueles que estavam também no Senado. Alguém sabe quantos eram? Reunido com Maria Santíssima e os discípulos? 120. O texto bíblico fala, 120 pessoas se reuniam no cenáculo, clamando o Espírito Santo de Deus. Nós ainda temos um outro grupo, que é o grupo dos que foram enviados por Jesus. Quantos foram enviados por Jesus? Lucas 10, 72 foram enviados para anunciar a boa nova. E depois desse grupo de 72,
Do grupo de 72, Jesus reuniu como? Que foram os apóstolos. Quantos? Quantos? 12. Que insegurança! 12. E a partir desses 12, não vou nem pedir para que vocês citem os 12 não, mas a partir desses 12, Jesus, quando tinha situações próprias, que ele queria partilhar algumas realidades próprias, ele chamava quantos a estarem com ele? Dos 12. Quem adivinhar ganhava bala? 3. Quem falou 3 aí? 3. Uma salva de palmas para os dois ali. Olha só, presta atenção. Nós começamos lá com multidão. Fomos para os 5.000 que se alimentaram dos pães. Dos 5.000 fomos para os 3.000, que foi da pregação de Pedro. Dos 3.000 fomos para 120, que eram aqueles que se encontravam no cenáculo. Dos 120 fomos para 72. E dos 72 fomos para quantos? 12. E dos 12? 3. Mas dentre esses 3, tinha um que não abandonou Jesus em momento nenhum, mesmo no momento quando Jesus foi preso. Alguém sabe quem era? Aquele que recostou a sua cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Que Pedro que nada, meu irmão. Aquele que recostou a sua cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado, João. Aquele que não abandonou Jesus em momento algum, mesmo no momento da perseguição, ele não abandonou Jesus. Então, qual o exemplo de discípulo que nós devemos ter para a nossa vida? A multidão, os 5.000, os 3.000, os 120, os 72, os 12, os 3, ou aquele que não abandonou Jesus? Aquele que não abandonou Jesus, aquele que foi fiel até o fim, aquele que ele mesmo citava como sendo discípulo amado. Foi João, um jovem, assim como vocês que se encontram aqui. Mas mesmo através da sua juventude, não foi limitação para que ele pudesse caminhar e trilhar os caminhos de Jesus. Olha para esse jovem que está aí ao teu lado. Olha para essa pessoa, essa bênção que se encontra aí. E fala assim: você precisa trilhar os passos de Jesus. Fala para ele. Convence ele. Você precisa trilhar os passos de Jesus. Você precisa trilhar. Mas, meus irmãos, preste atenção. Existe um requisito básico. Para que possamos ser discípulos de Jesus, existe um requisito básico. Na verdade, eu não digo nem um requisito. Na verdade, eu não digo nem um requisito. Existe um pré-requisito. Pré significa que vem antes do requisito, não é isso? Existe um pré-requisito para poder ser discípulo de Jesus. Sabe qual é o pré-requisito? Assumirmos na nossa vida um versículo que se encontra aqui, ó, na palavra de Deus. Eu não vou nem abrir. Eu não vou nem abrir para dizer para vocês. Quem souber esse versículo de cor vai ganhar uma bala. João, preste atenção. João 3,16. Ainda não ouvi. De tal maneira, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. De tal forma, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo, meu irmão? Está conferindo lá. Tá certo isso? Ele estava conferindo para ver se estava mentindo. Meus irmãos, presta bem atenção. Se nós não assumirmos na nossa vida de forma pessoal esse amor de Deus por mim e por você, como é que nós queremos ser discípulos de Jesus?
Como é que iremos alcançar essa condição de discípulos se nós não nos sentimos amados por Deus? Deus, através do versículo, nos diz o quê? Que Ele nos amou de tal forma que foi capaz de doar o seu Filho para cada um de nós. Imagina você seria capaz de entregar os seus pais, por exemplo, né? Que a maioria aqui são filhos ainda. Imagina um pai seu, uma mãe sua. Você seria capaz de entregar a sua mãe pelo resgate da vida de outros? Sim ou não? Quem seria capaz de fazer isso? Seria? Ah, ela levantou a mão ali. Que nada, seria nada, menina. Está falando de conversa fiada. Meus irmãos, agora imagina o que Deus Pai foi capaz de fazer por amor a você. Entregou o seu Filho único para que você pudesse ser livre, ter vida e vida plena. Existe demonstração de amor maior do que essa? Sim ou não? Não, não existe. Mas mesmo nós sabemos no nosso intelecto que Deus foi capaz de entregar o seu Filho para que hoje eu e você tivéssemos vida, nós acabamos não assumindo esse amor por nós. Ainda que Deus nos fale através da sua palavra, que Ele nos amou de tal maneira que foi capaz de dar seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ainda assim nós não reconhecemos esse amor. Se nós não nos reconhecemos amados por Deus, nós temos condições de ser discípulos de Jesus? Não temos, porque iremos sentir a ausência desse amor. Por mais que Deus nos ama, e Ele nos mostra isso, que somos amados sim, a tal ponto de o Senhor ter entregue o seu Filho por cada um de nós. Mas ainda assim nós nos recusamos a reconhecer esse amor. Deus nos fala de forma clara que o amor dele por cada um de nós é um amor infinito, é um amor incondicional, que ainda se você não precisa ser um homem, uma mulher, um jovem melhor para que ele possa te amar, não. Aqui no mundo nós botamos condições. Eu vou te amar se você me amar também. Lembra os casais de namorados aí? Como é que vocês fazem quando vocês estão namorando? A jovem pergunta para o jovem assim, o namorado: você me ama? Alguém já perguntou isso? Você me ama? Aí o jovem fala assim: eu amo. Não, aí ele pergunta assim: e você me ama? Não é assim? Quando estão namorando? Sim ou não? É assim. Por quê? Porque o nosso amor humano, ele tem necessidade de ter essa troca. Eu só posso amar aquele que me ama. Eu só posso amar, só posso dar amor àquele que também retribui com amor. Mas o amor de Deus por nós não, meus irmãos, é um amor gratuito. É um amor que não pede nada em troca. E se nós não assumimos a nossa vida, na nossa vida esse amor de Deus por mim, como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Eu posso ser discípulo assim? Você é um discípulo água com açúcar, não é assim? Não. O Senhor te chama a segui-lo de forma incondicional. Reconhecermos que somos amados por Deus. Quem é bom de Bíblia aí? Abre lá em João 13. Uma pessoa que seja bem rápida na Bíblia. João 13, versículo 35. João 13, 35. Cara que seja bom de Bíblia aí. Achou? João 13, 35. O que ele está falando aí pra gente? Fala aí, voz alta. João 13, 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Se não for através do amor, se nós primeiramente não assumirmos esse amor de Deus por nós, reconhecermos que Deus nos ama e a partir desse amor de Deus possamos retribuir, distribuir esse amor aos irmãos, como é que os outros reconhecerão que somos discípulos de Jesus? Meus irmãos,
Quantos vocês já ouviram falar? Eu creio até que vocês mesmos que se encontram aqui já ouviram pessoas dizendo ser discípulos de Jesus, mas ao saírem aí fora, começam a se degladiar. O texto bíblico nos fala o quê? Que nós só seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Não tem outra maneira de sermos reconhecidos como discípulos se não for através do amor. Olha para esse irmão que está aí ao teu lado aí. Fala assim, só através do amor. Só através do amor. É pelo amor que você vai ser reconhecido como discípulo. Se não for através do amor, não tem jeito. Se lembra daquele discípulo amado, João? Aquele que não abandonou Jesus nos momentos difíceis, se lembra disso? Como é que tem sido a tua vida nos dias de hoje? Bem, mal, como é que tem sido as tuas dificuldades? Tem sido empecilhos na caminhada, sim ou não? Tem sido forte na tua caminhada ou muitas vezes você tem tido vontade de desanimar? Tem sido forte, meu irmão ali falou. E vocês, como é que tem sido? Mais ou menos? Algumas vezes a gente dá uns passos para frente e outras vezes tem vontade de desanimar. Não é isso? Alguns para trás. Mas será, presta bem atenção no que eu vou falar, será que isso não acontece porque muitas vezes nós não temos sido fiéis a esse amor de Deus? A reconhecer que Deus nos ama? Porque se nós reconhecermos esse amor infinito de Deus por nós, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os empecilhos que você enfrente, sabe qual a frase que você vai usar? A mesma frase que o salmista usou. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Você é capaz de repetir isso? Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Então, por maiores que sejam as dificuldades, as adversidades que você pode passar, saiba que o Senhor está contigo. Saiba que o Senhor é contigo, Ele não te abandona. Ele continua acreditando em você. Ele continua apostando em você. Ainda que o mundo possa te dizer, você não tem mais jeito. Nessa realidade você não é capaz de superar, você não é capaz de ultrapassar. Jesus vai falar para você assim, eu continuo confiando em você. Eu continuo acreditando que você é capaz de ultrapassar essa realidade. Deus, Ele quer falar ao teu coração nessa manhã que você é capaz sim, meu irmão. Basta que você abra o teu coração. Muitas vezes o inimigo de Deus, ele quer tapar os nossos ouvidos, para que nós não saibamos e não reconheçamos essas verdades que são anunciadas. Quantos são os irmãos que muitas vezes falam assim? Presta atenção. Eu não tenho valor. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Já. Agora eu vou mais profundo. Você já falou essa frase? Muitas vezes alguns já falaram. Eu não tenho valor nenhum. Eu não presto para nada. Eu sou um zero à esquerda. Isso é uma verdade? É uma verdade? Não. Isso não é uma verdade. Porque o Senhor nos diz lá nesse versículo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus te amou de tal maneira a dar o seu Filho por você, como é que você pode me dizer que você não tem valor, meu irmão? Como é que você pode dizer que você não é capaz? Você é capaz sim, você tem valor sim, e você não pode permitir que o inimigo de Deus venha colocando essas setas no teu coração. Você não pode permitir que o inimigo de Deus venha trazendo essa confirmação ao teu coração, que você não tem valor, que você é um zero à esquerda, que você não é nada, que você não vai alcançar nada, que a tua caminhada é só fogo de palha, que assim como você está em Deus, mas as pessoas que se vivem lá fora no mundo são mais felizes do que você. Que muitas vezes por você estar na igreja, você é visto aos olhos do mundo como um bobo. Não é assim? Você é visto aos olhos do mundo como uma pessoa que careta. Mas eu posso te dizer, meu irmão, eu posso te dizer, minha irmã, que você não está perdendo nada em estar aqui com o Senhor. Pelo contrário,
Porque o dia que eles também puderem experienciar esse amor de Deus que é derramado sobre a tua vida e sobre a vida deles também, eles também irão estar aqui. Saiba disso. Mas só quem pode revelar esse amor de Deus para essas pessoas que estão lá fora, sabe quem é? Olha aqui pro meu dedo aqui, ó. Sabe quem é que pode revelar? Faz assim, bota o teu dedo assim pro alto. Assim. Agora vai apontando em direção a você. Só você. Você que é o instrumento que Deus quer usar para que essas pessoas também possam ser evangelizadas. Você é o instrumento que Deus quer usar para que essas pessoas também possam experimentar desse amor. Mas antes de você ir em missão, anunciar esse Deus, esse Evangelho, antes de você ser missionário, primeiramente você tem que ser discípulo. Antes de você ser um professor, primeiramente você tem que ser o quê? Um aluno. Antes de ser professor, você precisa ser aluno. Por isso que você precisa gastar tempo com o Mestre. Por isso que você precisa estar com o Senhor Jesus, se aproximar dele e permitir que ele realize algo novo na tua vida. Quantas são as vezes que a gente fica dentro da igreja, mas muitas vezes naquele baralho, eu estou aqui, mas muitas vezes eu vou para ali, eu vou para lá. Não, o Senhor te chama a dar passos firmes em direção à tua conversão. O Senhor te chama a dar passos concretos em direção àquilo que é a vontade de Deus para você. Viver diante do amor de Cristo. Gálatas 2, versículo 20. Para que você possa assumir na tua vida, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Para que você possa assumir essa verdade de Deus na tua vida. Para que você possa reconhecer que as pessoas, aonde você chegar, você possa demonstrar para essas pessoas a face de Cristo. Para muitos homens, para muitas mulheres, de repente até dentro da tua casa mesmo, Deus quer te levantar nessa manhã para que você seja instrumento do Senhor na tua casa. Mas antes de você ser esse missionário, primeiro você tem que estar sentado aos pés do Cristo. Tem que estar sentado aos pés do Senhor, experienciar aquilo que Ele tem a te revelar. Você tem que ouvi-lo, sentar aos pés dele. Você tem que escutá-lo, e mais do que escutá-lo, você tem que obedecê-lo. Tem que obedecer ao Senhor. Se não obedecer, o que vai adiantar? O Senhor vai te ensinar, vai te direcionar, vai te falar coisas, mas se você tomar a decisão de ir por um caminho contrário, vai adiantar alguma coisa? Não. Então acorda esse irmão que está ao teu lado. Fala assim: o Senhor quer contar contigo. Fala com ele. O Senhor quer contar contigo. O Senhor deseja contar contigo. O Senhor quer contar contigo. Mas eu preciso te dizer, se você realmente quer ser esse discípulo, se você quer estar aos pés do Mestre, saiba que por maiores que sejam, preste atenção agora aqui, que é algo muito importante, por maior que seja o teu desejo humano, que é mesmo que as minhas palavras possam te convencer nesse momento, saiba que pelo teu desejo humano, você não vai conseguir somente. Você pode até tomar uma decisão agora. Não, verdadeiramente eu quero ser esse discípulo. Eu quero estar nos pés do Mestre. Eu quero ouvir aquilo que Ele tem a me revelar. Você pode até tomar essa decisão, humanamente falando. Mas se você não contar com o auxílio e a graça do Espírito Santo de Deus para te fortalecer, passar um dia, 2 dias, ou de repente até na hora do almoço você já desistiu. Por isso, é necessário, presta atenção, você contar com a tua vontade sim, o teu desejo humano. Senhor, eu quero ser o teu discípulo, eu quero caminhar contigo, eu quero estar à parte contigo, Senhor Jesus. Mas você tem que associar essa tua vontade humana à ação e à graça do Espírito Santo de Deus. É aquele que vai te dar força, que vai te sustentar, que vai te manter de pé. Atos. Quem recitar esse versículo vai ganhar, eu falei uma bala primeiro, agora vai ganhar um lanche. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas, em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, vigário geral e até os confins do mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Meus irmãos, aquele que pode te dar força para que você seja
esse discípulo de Jesus, aquele que pode convencer o teu coração, a tua mente, somente o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter desejo desse Espírito Santo. Você precisa primeiramente reconhecer que onde é que o Espírito Santo mora? Onde é que ele faz morada? Muitas vezes a gente falamos assim, quando cantamos: vem, 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 Espírito Santo, não é assim? Quem pode me ajudar? Vem, 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 Espírito Santo. E aí? Transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo. Transforma a minha vida, quero renascer. Preste atenção no que você cantou. Vem, não foi isso? Geralmente a gente faz com gestos assim, né? Vem. Mas como é que o Espírito Santo vem se ele já se encontra dentro de você? Que vem que nada. O Espírito Santo já se encontra em você. Faz assim aquela seta de novo no teu coração. O Espírito Santo se encontra em mim. Fala para você mesmo. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Tem alguém aqui que não é batizado? Não vou nem ver. Mas saiba que se você é batizado, o Espírito Santo de Deus já habita em você. O Espírito Santo já faz morada em você. O Espírito Santo de Deus já se encontra aí dentro de você. É necessário que você somente reconheça isso. Presta bem atenção. Se o Espírito Santo de Deus, ele mora em mim, ele faz morada em mim, agora quem tem que tomar as decisões da minha vida? É eu, na minha humanidade, ou o Espírito Santo de Deus? Espírito Santo de Deus. Quantas foram as coisas que você tentou fazer com a tua vontade própria e você deu alguns burros na água? Aconteceu isso? Quantas foram as decisões que você quis tomar por você mesmo? Não, eu sei o que é melhor para mim. Aí foi por conta própria e deu alguns burros na água. É mentira isso? Não. Se você sabe que se você não tem condições de conduzir a tua vida por conta própria, permita que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida. Permita que ele faça, que ele já faz morada em você, ele já habita em você. É necessário que você tenha livre acesso para que ele possa governar a tua vida. Permita que ele governe. Espírito Santo de Deus, haja conforme a tua vontade, conforme o teu querer na minha vida. Eu preciso do teu auxílio. Porque foram várias as vezes que nós tentamos por nós mesmos, tentamos tomar decisões por nós, achando que iríamos alcançar a vitória, iríamos alcançar sucesso, e não conseguimos. E não conseguimos. Por isso agora permita que o Espírito Santo venha fazer, já fazendo morada em você, mas venha dominar, tomar posse, invadir você por inteiro. Que essa é a maior necessidade do discípulo, do missionário, daquele que se encontra em Jesus. Precisamos ser renovados pela ação do Espírito Santo de Deus. Senão seremos aqueles discípulos que iremos caminhar com Jesus, iremos experimentar do Mestre, ouvir aquilo que o Mestre tem a dizer, mas continuaremos vazios. Continuaremos vazios. Vê se você já encontrou exemplos assim na igreja. Pessoas que se encontravam dentro da igreja caminhando com o maior entusiasmo, falavam ou faziam trabalho dentro da igreja, e na primeira dificuldade que essa pessoa teve, essa pessoa meteu o pé. Você já viu algumas situações assim, sim ou não? Já viram situações assim? Por que isso aconteceu? Porque essa pessoa quis tomar decisões por conta própria. Ou essa pessoa permitiu que o Espírito Santo de Deus conduzisse ela? Não. Porque quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus venha tomar as decisões, saiba que a graça de Deus alcança você. Para que eu pudesse hoje estar falando com vocês aqui, meus irmãos, também não foi diferente comigo. Assim como vocês também tiveram uma vida. Hoje, pela graça de Deus, vocês todos fazem parte da igreja, mas eu já tive uma vida fora da igreja, vida de pecado, vida de impureza, vida de sexualidade desregrada,
Mas como todas as vezes que eu tentei tomar essa decisão, de mesmo quando eu quis mudança de vida e achar que por mim mesmo eu iria conseguir, eu sempre dei com os burros na água. Mas um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha só, você não pode mais querer conduzir a tua vida. Você precisa permitir que a ação do Espírito Santo renove você, conduza você em todos os caminhos. Permita que o Espírito Santo de Deus vá te direcionando naquilo que você tem de melhor. Pode saber, meus irmãos, o dia que eu tomei essa decisão, a minha vida se transformou. Não de um dia para a noite, que não existe nada mágico, as coisas de Deus não existem mágicas, mas a cada dia que você toma a decisão, já desde o início da manhã ao acordar: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Por isso, Senhor Jesus, eu permito que o teu Espírito Santo venha conduzir a minha vida. Eu permito que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha me direcionar, venha me mostrar aquilo que são as tuas realidades. Eu permito que tu, já que moras em mim, Senhor, que habitas em mim, que possas me transformar por inteiro. Essa que precisa ser a minha e a tua oração. Uma vez só você faz essa oração e já resolve todas as coisas? Sim ou não? Não. Essa oração, ela precisa ser feita diariamente. E uma vez só no dia resolve? Sim ou não? Não. Em todas as situações que você se encontrar, meu irmão, se você verdadeiramente quer ser esse discípulo de Jesus, se você quer estar ao lado do Mestre, se você quer acolher aquilo que o Mestre quer te dizer, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Assim, na condição que você se encontra, fraco, limitado, pecador, porque eu também sou pecador. Mas o Espírito Santo é exatamente esse, é a força daqueles que não têm força, é a força daqueles que se reconhecem limitados e fracos, assim como eu e você. Você pode me dizer assim: mas eu não quero tomar essa decisão nessa manhã, porque ao sair daqui eu sei que eu vou pecar. Não importa. Mas se você dar um passo em direção à presença de Deus, Deus vem em teu auxílio. Deus reconhece a tua limitação, Deus reconhece o teu desejo de estar com Ele, e Ele vem em teu auxílio, e é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé. Aí você vai ver que as dificuldades que você tem, quantos questionamentos você tem dentro de você? São muitos? São muitos, não são? O Espírito Santo de Deus vai te ensinar a resolver e a solucionar todos esses questionamentos que você tem dentro de você. Você verdadeiramente vai aprender a ser um discípulo de Jesus, para que mais tarde, na tua caminhada, você possa ser esse missionário que anuncie o Evangelho de Jesus Cristo, mas primeiramente seja discípulo. E o discípulo, a multidão, Jesus fazia os milagres, não era assim? Quando estava na multidão. Mas Jesus, quando se encontrava com os discípulos, Ele abria o coração, Ele se revelava por inteiro. Ele se revelava por inteiro para os discípulos. Para a multidão Ele fazia os milagres, para os discípulos Ele abria o coração, Ele se mostrava da forma como Ele estava. Jesus, quando disse que se encontrava com medo, Ele falou ao lado dos seus discípulos. Quando Ele falou que quando Ele se demonstrou, se revelou com aquela angústia suprema, Ele estava ao lado dos seus discípulos. Ele não se revelou com aquela angústia com a multidão, mas com os discípulos Ele se revelou com uma angústia suprema. Angústia, Ele se revelar com angústia significa que Ele tinha intimidade com aquelas pessoas. E Ele também quer ter intimidade contigo. Mas para isso basta que você queira. Você precisa tomar essa decisão nessa manhã. Não são para todos não. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder para alcançar o teu coração. E se você nessa manhã reconhece que você quer e deseja ser esse discípulo de Jesus, fica de pé. Só se você reconhece. Não são para todos. Aqueles que se reconhecem: Senhor, eu desejo ser esse discípulo. Eu quero, Senhor Jesus, sentar aos teus pés. Eu quero estar, Senhor Jesus, com o teu ouvir a tua voz. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui? Fala: eu quero.
Você não convenceu nem o pregador, quanto mais o Espírito Santo. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo aqui fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu desejo. Senhor, usa-me conforme tu queres, Senhor Jesus. Faz de mim o teu instrumento, Senhor Jesus. Então coloca tuas mãos para cima. Pede que o Senhor venha incendiar o teu coração. Peça assim que o Senhor venha incendiar o teu coração, renovar as tuas forças. Se você se encontra cansado, nesse momento a ação e a graça do Espírito Santo vai te renovar, vai te fortalecer. Se encontram pessoas aqui com dúvidas: esse chamado não é para mim, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para te convencer nesse momento. Se você deseja isso, estende as tuas mãos e pede: Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, eu desejo, Senhor. Eu abro inteiramente a tua promessa, Senhor. A tua palavra me confere isso, Senhor Jesus. No Evangelho de São Mateus nos fala assim, se eu não me engano é 7:7. Se vós, que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. O Pai do céu, ele não é capaz de negar o Espírito Santo a todos aqueles que pedem. Se você quer, deseja, levanta as tuas mãos e peça: vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Renova o meu interior, incendeia a minha alma, transforma o meu coração. Incendeia, Senhor Jesus. Incendeia. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Olha sua voz. Incendeia. Incendeia a minha alma. Incendeia. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Já terminando, conta uma história que no bairro de Vigário Geral, faltou água durante uma semana. Como é que fica a condição num local sem água durante uma semana? Não tinha água para nada. Então a prefeitura foi e mandou um carro-pipa para esse local, para o bairro de Vigário Geral. Presta bem atenção. Esse carro-pipa que foi mandado pela prefeitura para distribuição de água para todas as pessoas. Aqueles que foram até o carro-pipa com um balde de 20 litros, encheram o balde de 20 litros, correto? Aqueles que foram com uma caixa d'água de 500 litros, quantos litros de água ela recebeu? 500 litros. Com o Espírito Santo de Deus não é diferente. Você vai receber conforme o teu desejo, conforme o desejo do teu coração. Se você se encontra sedento dessa ação e da graça do Espírito Santo, saiba que você vai sair daqui renovado. Agora, se você clama com um baldezinho de 20 litros, somente 20 litros você vai receber. Por isso, estende as tuas mãos para o alto e clama com desejo, com anseio, com vontade de receber. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que tu venhas incendiar o nosso coração nesta manhã. Incendeia a minha alma. Incendeia, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos agora, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que tu possas incendiar cada coração, Senhor Jesus, possa renovar, Senhor, a força de cada um dos teus filhos, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, santifica, restaura cada um deles. Senhor Jesus, dá um novo ânimo, Senhor Jesus. Infunde em cada coração o desejo de ser teu discípulo, Senhor Jesus. O desejo de se reconhecer amado por ti, Senhor. Abraça cada coração.
Senhor e coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos agora. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Você não esqueceu que há menos de 1 minuto atrás você pediu o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, não foi assim? E quando nós clamamos e pedimos, vem Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre todos aqueles que pedem, mas ele só permanece naqueles que têm desejo de santidade, naqueles que têm desejo de ser discípulos do Senhor. Sinta a paz do Senhor agindo no teu coração. Respira fundo mais uma vez. Você está sentindo paz no teu coração, sim ou não? Você está sentindo paz no teu coração, sim ou não? Sim. E essa paz que você está sentindo agora, o Espírito Santo quer que você tenha essa paz constantemente, sendo repleto, vez após vez, você sendo cheio da graça e ação do Espírito Santo. E se você se reconhece um homem que foi alcançado pela graça de Deus nessa manhã, dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Mas Jesus pode